Estamos ao vivo! Estamos ao vivo de Bela, que eu amo, Disney. Estamos ao vivo em mais uma live de sexta às 6. Muito boa noite para você. E se você já é frequente aqui, já é aquela pessoa que me acompanha, que sabe que nós temos esse bate-horário, nesse bate-canal do YouTube, toda sexta-feira às 18 horas, já escreve aí hashtag sou de casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vocês que iniciam o final de semana só depois que passa, que atinge essa meta aí da live de sexta às 6. Já chegou, já deixa o seu joinha, já deixa o seu curtir aí para nossa live ficar relevante para outras pessoas. A Cris já é de casa, não é, Cris? Exatamente. Para você que está me assistindo depois do horário, né? Porque eu sei que a maior parte das... Boa noite, Cris. A maior parte das pessoas me ouve depois, não ouve na live na horário da live, mas ouve depois. Está fazendo a minha live de podcast. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, bom final de semana, bom meio de semana. Um bom dia para vocês. Seja bem-vindo também, seja bem-vinda. Estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Tem muita pergunta. Nós fizemos uma live na quarta-feira no Instagram, não no meu, né? No Instagram da Sementinha Positiva, foi muito legal, tirando dúvidas sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento da linguagem. E aí, nessa live da quarta-feira, ficaram muitas perguntas que não deu tempo de responder. Estou fazendo isso agora, hoje, tá? E já vou iniciar falando de fonemas, de níveis de desenvolvimento. Antes de responder as perguntas, já vou fazer uma introdução enquanto vocês vão entrando, tá? Pode colocar as perguntas aí, mas já vou fazer uma introdução sobre desenvolvimento infantil. Essas perguntas que eu vou responder são perguntas que me enviaram pelo Instagram, @na mesma roda, que é o Instagram da clínica, ou no meu Instagram pessoal, @DaniDamascenoFono. Tá? São Instagrams que eu posto conteúdo diariamente do que acontece na nossa clínica, e no meu pessoal, né, que eu fico lá falando um monte de coisa, tem bastante gente que assiste, tem bastante gente que tira dúvidas sobre desenvolvimento da linguagem, sobre desenvolvimento infantil. Inclusive, hoje eu coloquei um vídeo sobre aquisição de fonemas, qual é a sequência, como que acontece, qual é a idade certa para falar cada fonema. Então, nesse vídeo que eu coloquei lá no meu Instagram pessoal hoje, eu falei sobre essa cronologia e vou falar aqui de novo rapidamente, tá? Mas tem um videozinho lá, se você quiser ter isso guardado, se você quiser compartilhar com alguém, você pode dar uma olhada lá no Instagram, @DaniDamascenoFono, que você vai ver esse videozinho, é menos de 1 minuto, 40 segundos, é bem rapidinho explicando o que acontece primeiro, o que acontece segundo aí nos fonemas, na aquisição dos fonemas, tá? Lembrando que desenvolvimento da linguagem, uma coisa que eu sempre falo aqui, a gente não avalia a linguagem apenas por quantidade de palavras e fonemas que a criança já fala. É muito mais complexo, muito mais amplo o desenvolvimento da linguagem, depende de muito mais fatores aí diferentes. Fala pra mim se o som tá ok, se tá tudo certinho, se tá com chiado ou se tá tudo bem, tá? Só para poder já engrenar aí e começar. Tá bom? Vamos lá. Enquanto vocês não me falam se o som tá ok, eu vou falando. Tá tudo ok. Que bom. Oi, Marcele, tudo bem? Que bom que tá tudo ok. Obrigada. Vamos lá, gente. 1 ano e meio, a criança, antes de 1 ano, né? Tá, 1 ano, a criança já começa a repetir sons. Não sai tudo certinho. Não sai tudo, oi Lorena, boa noite. Ah, Lorena, não sei de onde saiu isso, mas tem um meme, Hi Lorena, né, que eu não entendo muito bem dessas coisas, mas tem um meme muito engraçado. É só uma brincadeira, tá bom, Lorena? Eu acho lindo esse nome, inclusive. Boa noite. Existe uma sequência de fonemas, mas antes deles acontecerem, a criança começa a imitar qualquer sonzinho. Ela começa a tentar falar alguma coisa, tá? Tentar falar alguns sons, tentar imitar. E antes da criança tentar imitar sons, ela já tem um olhar comunicativo, ela já tem um sorriso social, ela já dá às vezes tchauzinho, às vezes ainda não, ela já começa a apontar o que ela quer.
no choro do bebê, a gente já começa a perceber aí quando a mãe já sabe, tá chorando que tá com fome, tá chorando que tá cansado, não é assim que acontece? Então, a comunicação, ela acontece muito antes da criança começar a falar as primeiras palavrinhas. Mas com 1 ano, a criança começa a repetir muitos sons. Essa intenção comunicativa com gestos já é muito frequente. Com 1 ano e meio, por volta ali do 1 ano e meio, quando eu falo por volta, a gente o tempo, cada um tem o seu tempo, isso só é aceito se for 3 meses antes, 3 meses ou 3 meses depois do que eu vou falar aqui, tá bom? Então, com 1 ano e meio, 3 meses antes, 3 meses depois, que é o aceito como cada um tem seu tempo, tá? Até porque, oi Patrícia, boa noite. Quando a gente fala que cada um tem seu tempo, isso precisa ser respeitado dentro dos marcos do desenvolvimento, ok? Então, o o B e o M, tá? É o que a criança fala com 1 ano e meio. Depois disso, ele evolui um pouquinho pro P, T, T, D e N. P, o T, o D e o N. Tá bom? Com 2 anos, tá? Primeiro com 1 ano e meio aquelas 2 primeiras, com 2 anos esses 4 já são 6 fonemas até agora, com 2 anos. Com 2 anos e meio, a criança começa a falar os fonemas lá de trás, o K, K e o G, K, G, tá? Para exemplificar para vocês. Isso não tem relação com o nome da letra, e sim com o som que a criança fala, tá? Então, a gente até registra esse fonema, não é com C, é com K, tá? Porque é esse som lá no fundo da garganta. Todos esses fonemas, a criança tem essa cronologia aí para começar a falar, mas eles acontecem, isso e muito assim certinho, né, nessa cronologia, quando a criança tem todos esses músculos ok, se ele tem uma musculatura flácida, vai prejudicar. A criança que não mamou não significa que todos que não mamarem no peito vai ter problema. Não, mas a criança que mamou no peito, o seio da mãe, ele tem essa função de estimular todos os músculos que a criança vai usar para fala. A mamadeira não faz isso. Significa que todas as crianças que mamaram na mamadeira vão ter atraso? Não. Mas que fisiologicamente vai ser muito mais fácil para aquele que mamou no peito, ok? Porque o seio materno, o seio da mamãe, estimula todos os pontos articulatórios e músculos perfeitamente bem para que os sons da fala sejam adquiridos aí com sucesso. Ah, mas o meu filho mamou e tem atraso. Como eu falei, isso não é um fator determinante, tá? É um fator importante, ok? Com 3 anos, quais são os fonemas que a criança começa a falar? E mais um, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O S e o Z. Por volta dos 3 anos. Isso, que bom, Lorena, que bom que você está atendendo tudo bem. Quanta clareza que ela escreveu aqui. Tá? Então, com 3 anos, a criança começa a fazer esses outros 4 sonzinhos. Ele acumula aqueles outros e mais esses 4. Eu não sei isso tudo decorado, eu sei ali, ó, mais ou menos, tá? Vocês estão vendo que de 6 em 6 meses muda bastante coisa, tá bom? Ah, mas o meu aprendeu primeiro o T, depois o primeiro F, depois ele aprendeu o T. Pode acontecer, tá? Então, por volta dos 3 anos é o F, V, S, Z, tá? 3 anos e meio, quais são os sons que a criança vai fazer? Ele vai começar a falar o R de rato. Dani, tem quantidade de palavras por faixa etária mesmo? Tem, Patrícia, só que isso aí é algo tão complicado, porque assim, chega uma hora que você não consegue mais contar. A gente tem média de quantidade de palavra para cada faixa etária, tá? Mas aí, gente, eu fico vendo, a criança fala 200 palavras, a criança fala 2.000 palavras com não sei quantos anos. Gente, alguém vai ficar contando 200 palavras? Sabe, não conta. Você conta até 20 ali, no máximo. 50, ninguém conta 50 palavras. Então, é muito complicado os pais terem essa noção. É muito difícil você ter essa noção. Meu filho fala 200 palavras. É difícil.
É mais fácil você entender outras coisas que eu vou falar aqui, tá? Dos níveis de desenvolvimento, desses marcos de desenvolvimento e dos fonemas corretos. Mais fácil de você... Até os fonemas é difícil, né? Então, contar a palavra, então, gente, é muito difícil, tá? A gente, em avaliação de linguagem, a gente não conta. A gente conta durante 1 hora de avaliação quantas palavras a criança fala, isso quando a criança tem por volta dos 2 anos. A partir dos 3, a gente não conta, tá? A gente observa conceitos adquiridos. Na avaliação, a gente não conta, só até os 2 anos. Para você ter uma ideia. Então, por isso que isso não é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque é um parâmetro muito ruim, não é um parâmetro fácil dos pais compreenderem e usarem isso no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Por 3 anos que eu tava, 3 anos e meio, a criança vai falar o já, o chá e o ra, tá? Então, chá é um símbolo como se fosse um Z, um pouquinho diferente, mas é esse som de jacaré, tá? De girafa. Não tem a ver com a letra, e sim com o som, ok? E o som de xícara, chuva e o rato, tá? Com 4 anos, a criança começa a falar o L, é bem difícil o L em lá, o LH, lha, e o R brando, é o R de carinho, tá? Esse R, gente, é um R muito difícil, tá? Carinho, é um R que tem uma vibraçãozinha. Logo após isso, com 4 anos e meio, ele já começa a falar todos os grupos consonantais. O que são? Prato, tá? É complicado, não é? Porque a língua precisa vibrar. Ele precisa falar o R de barata, que é o mesmo de carinho, só que agora ele tem uma execução ali, ok. Com 5 anos, a aquisição completa da fala, fonemas e desenvolvimento linguístico. Uma criança com 5 anos, ele fala exatamente igual ao que um adulto fala. Uma criança com 3 anos, ele fala entre 70% a 80% parecido com o que um adulto fala, ok? Então, falamos de fonema, vamos entrar numa outra etapa agora, que é o desenvolvimento linguístico. Eu estava aqui nem uma maluca tentando contar palavras do meu filho de 1 ano e 2 meses, mas ele não fala claramente, fico perdida. Assim, 1 ano e 2 meses você até ainda consegue contar, né? Um pouquinho. Né, você consegue contar, mas se você já perdeu de conta, é porque, assim, com 1 ano e 2 meses, tá muito bom. Porque com 1 ano e 2 meses, até 2 anos você consegue contar ali, né? Com 1 ano e 6 meses, geralmente a criança já repete tudo que você tá falando, já começa a repetir qualquer palavrinha que você fala, tá? Com 1 ano e meio. Entre 1 ano, ele fala poucas palavras, né? Entre 1 ano e meio e 1 ano e 11, a criança precisa aprender a falar 2 palavrinhas numa frase. Precisa ser contando todos os fonemas? Não, até porque a gente já viu aqui nos fonemas, né, que entre 1 ano e meio e 2 anos ele fala poucos fonemas, então ele vai falar errado, mas ele precisa falar quer aula, por exemplo, quando ele quer, ele começa a juntar 2 palavras para formar uma frase. Quer mamãe, tá? Ou quer mamar, coisas simples, mas ele junta 2 palavrinhas, mesmo que essas palavrinhas não estejam corretas, tá bom? Então, se você já está comigo aqui, 13 minutos de live, já ouviu sobre desenvolvimento cronológico dos fonemas, eu vou pedir para você deixar o seu like para você desbloquear o próximo nível dessa live. O próximo nível a gente vai falar de desenvolvimento linguístico, de conceitos adquiridos, tá? E agora, gente, eu vou olhar a minha cola, porque eu não tenho isso tudo, como eu falei anteriormente, totalmente decorado. Eu vejo isso todos os dias, eu falo isso todos os dias, mas eu só vou falar se você deixar o seu like, o seu curtir e o seu joinha aí. E você que está fazendo a minha live de podcast, para de lavar a louça, para de varrer o chão e dá o seu dedo ali. Oi, Dani, meu filho de 2 anos, de 10 meses, não tem problema em pronunciar. Repete direitinho. A questão dele é formar a frase. Tudo que ele repete é com uma palavra só. Nessa idade, ele já teria que estar falando frasezinhas de 2 palavras, pelo menos.
tá? Precisa ver o que está acontecendo. Uma coisa que a gente vai falar bastante aqui hoje ainda é que uma coisa é a gente tratar e outra coisa é a gente tentar descobrir o diagnóstico. São duas coisas diferentes. Uma não depende muito da outra, não. Ah, é importante saber o porquê? É importante, mas a gente já pode começar um tratamento mesmo sem saber tudo o que está acontecendo, porque tem coisas que a gente só vai descobrir quando a criança tem 4 anos, tem diagnósticos que são fechados com 5 anos, depende um pouquinho. Deixa eu acender uma luz aqui que eu esqueci, gente. Pronto, vai demorar um pouquinho para ela ficar forte, mas eu tinha esquecido. Então vamos lá. Criança de 1 ano até a criança de 1 ano e 5 meses, até 17 meses. Muita coisa acontece nesse período. E aí eu já até falei que ele precisa imitar palavras, ele precisa ser um papagaio durante esse período de tempo, entre 12 meses e 17 meses. Ele precisa ser um papagaio, tá? Ele precisa ter um vocabulário de pelo menos uma palavra quando a gente avalia. A gente tem que ouvir aquela palavra claramente, claro, mesmo com fonemas errados, mas pelo menos uma palavra com consistência, que é o quê? Com funcionalidade. Ele falar aquela palavra não somente porque ele repetiu, mas com função. Ele está falando pato quando ele pega o pato. Somente um exemplo. Está falando bola quando ele pega a bola. Ou só bó quando ele pega a bola, mas tem que ter função para aquela palavrinha, tá? A criança também nesse período, ela identifica os sons, ela sabe de que lado está vindo um certo barulho e ela já começa a identificar palavras familiares, né? Objetos familiares. Você tem que dizer para ele pegar uma coisa que ele já conhece, uma bola, um carrinho, uma boneca, e ele conseguir identificar e realmente te entregar aquilo que você pediu corretamente. E ele também consegue identificar esses objetos familiares em figuras. Por que a gente precisa avaliar dessa forma? Porque a gente precisa saber se ele conhece aquilo específico. É claro que são coisas simples, tá? São objetos simples do convívio de qualquer criança. Por isso que nessas avaliações a gente até avalia vários objetos diferentes e ele tem que acertar 2 ou, de acordo com o protocolo, 2 ou 3. Porque tem crianças, para algumas certas crianças, um objeto é familiar, para outras não. Então a gente tem vários objetos diferentes e há uma quantidade específica do teste, ele precisa acertar. Vamos supor que eu mostre 5, desses 5, 2 ele precisa acertar. Tá? Quando eu pedir, ele tem que me entregar, ou entregar para a mãe, ou entregar para o pai, mas a gente tem que ver a consistência desse comportamento. Além disso, é muito importante a gente observar a atenção compartilhada. Essa criança precisa compartilhar a atenção, que é o que significa o quê? Ele tá brincando com o brinquedinho, a mãe chama, ele gostou do brinquedo, ele olha para a mãe, vê que ele tá gostando do brinquedo, ele chama com um olhar o outro para brincar com ele. Tá? Atenção compartilhada é também quando a criança quer rabiscar a parede, antes dele começar, ele olha aqui, ó, que tem alguém olhando. Será que tem? Será que eu posso? Será que eu vou levar uma bronca? Então ele tem um objeto e ele tem o outro. Então ele compartilha aquela ação com o outro. Então a gente precisa observar também nessa idade se a criança já tem essa atenção compartilhada, se a criança já aponta com o dedinho o que ele quer ou não. Tudo isso acontece antes dos 2 anos, tá? No desenvolvimento típico. Depois, o que acontece entre os 2 anos e os 2 anos e 5? A criança começa já a usar a entonação adequada para fazer as perguntas, mesmo que ela não utilize todas as palavrinhas de uma sentença, de uma pergunta. Ele já combina, como eu falei, 2 palavrinhas aí, ó, tranquilo, porque ele já aprendeu, já é um conhecimento adquirido até os 2 anos, tá? Então, entre 2 anos e 2 anos e 5, isso aí já tem que estar ok, tá? Então, em uma emissão vocal, ele tem que produzir 2 ou mais palavras. Tá? 2 ou mais palavrinhas. Por exemplo, o sapato da boneca, ele precisa já repetir, caiu no chão, né? Coisas simples numa brincadeira. Ele já consegue nomear figuras, sendo que essas figuras já começam a ser um pouco mais complexas, porque são figuras que na idade dele ele precisa... A bola, que era ali só a bola, ela vai estar ali num outro contexto, no teste, entende? Com mais um monte de outras coisas para
confundir um pouquinho para ele conseguir encontrar no meio de outras figuras. É confundir, né? Tem vários brinquedos, você pergunta bola, tá? Então tem um pouquinho mais de complexidade. E também nessa faixa etária ele já começa a reconhecer ações nas figuras, tá? Então assim, ele já sabe, por exemplo, Ana Flávia, depois de falar com você em uma live no Insta, você me alertou que não estava certo. Eu apertei a enfermeira de saúde na Inglaterra que me encaminhou para especialista da fala. Ai, que legal, que ótimo. Porque fora do Brasil você precisa de um encaminhamento para ir no terapeuta da fala, né? Que bom que resolveu para você, hein? Fico muito feliz de você me dar esse retorno. Muito obrigada por esse retorno e fico feliz que realmente você conseguiu o encaminhamento para começar o tratamento. Ai, fico muito feliz, gente, de saber. Demais, fiquei até emocionada agora. Então, vamos lá, voltando. Então, assim, a gente tem que perguntar o que esse menino está fazendo no livrinho das perguntas do teste, e a criança tem que ser capaz de dizer, está chutando, está comendo. Ele começa já a nomear as ações, a conjugar ali o verbo, não certinho, né? Mas de alguma forma ele já precisa entender, né, e conseguir dizer pelo menos, né, as ações que a criança está fazendo, tá? E da mesma forma a gente precisa mostrar, perguntar e ele conseguir apontar essas mesmas coisas que a gente avalia, a gente perguntando e a criança dando a resposta, e a gente avalia a gente perguntando o que é isso, né? E a criança respondendo, ou a gente pergunta também, cadê o que está bebendo? E ele aponta, para a gente entender se ele compreende esse conceito. Uma coisa é a compreensão e outra coisa é a expressão. Por isso que eu vejo, às vezes, muitos pais, a criança, quando começa a se interessar por livros, ele quer que você diga aquele objeto. E porque também muitos pais abrem um livrinho, né? A criança pequenininha e fica, cadê o pato? E a criança aponta. Cadê o gato? A criança aponta. Cadê o jacaré? A criança aponta. E fica nisso. Isso é legal? É. Mas depois que a criança já aprendeu os animais, acabou. Você tem que evoluir para a brincadeira. A brincadeira nunca pode ficar ali estática naquilo que já é confortável. Tem que tirar a criança da zona de conforto, tá? Então, é claro, de uma maneira lúdica, que ele se interesse por aquilo. Então, depois que ele já sabe os nomes, tem que ser o contrário. Você tem que perguntar, quem é esse aqui? Para ele te responder, o pato? Você tem que perguntar. Aí depois, eu vou continuar dando exemplos do que você vai fazer depois, tá? Depois que ele atingir esse nível, a gente passa para o outro. Mas só para completar, a criança também começa a mostrar alguns pronomes, já sabe as partes do corpo, já mostra as partes do corpo, tá? E a gente já sabe também, a criança já começa, já tem que ser capaz de mostrar para você, né, algumas relações espaciais, do tipo, cadê o cachorro que está em cima? Cadê a bola que está embaixo do sofá? Cadê o não sei o que lá que está do lado da cadeira? Então ele já tem que entender esses conceitos espaciais. Olha quanta coisa, gente, que a gente avalia, além de quantidade de palavras e fonemas que a criança fala. É coisa pra caramba, não é? Né? É muita coisa, tá? E assim, é muito ruim quando a gente fica vendo que as pessoas ficam, se atém muito a... Ai, gente, eu acho que eu pulei de 1 ano e 6 a 1... Eu pulei de 12 meses e 17 para 2 anos, mas eu vou falar o que tá no meio. Eu que agradeço, aqui é muito difícil, eles é normal, vou empurrando com a barriga. Depois de assistir, viu que realmente estava errado. Que bom, Ana Flávia, fico muito... Ela batia na tecla do bilinguismo. Não, o bilinguismo, gente, é maravilhoso. O bilinguismo faz a criança ter atraso de quantidade de palavras, mas olha a quantidade de coisa que eu tô falando aqui que não tem a ver com quantidade de palavras. São conceitos, tá? São conceitos adquiridos. Ok? A gente pode falar de bilinguismo numa outra live. Aliás, eu tenho um vídeo no YouTube também, no Instagram, nos dois Instagrams, no da clínica e no meu pessoal, arroba na mesma roda, arroba Dani Damasceno Fono, sobre bilinguismo, lá nos destaques, tá bom? Aí eu pulei de 1 ano e 6 meses a 1 ano e 11, né? Eu já pulei para 2 anos. Tá? A criança precisa reconhecer as partes do corpo, a criança precisa nomear objetos de 1 ano e meio a 2 anos, tá? De 1 ano e meio até 1 ano e 11.
A criança precisa ter um vocabulário de 10 palavras diferentes durante uma hora de sessão. A gente precisa observar em uma hora de sessão ali de avaliação 10 palavras com consistência, com significado e com sentido. Tá bom? Diferente que eu deixei de falar foi assim algumas pistas gestuais que a gente dá também para ver se a criança consegue interpretar. Também o tchau, né? Pedir para tirar alguma coisa, para pegar, para entregar alguma coisa para a mãe, também a gente observa, tá? 2 anos eu já falei, até 2 anos e 5. Agora, passando de 2 anos e 6 meses até chegar a 3, o que a gente precisa observar? Em relação à criança, em relação à compreensão dele, Maria Patrícia, meu filho de 1 ano e 2 entende o que falamos, pega os brinquedos que pedimos, aponta, pergunta, ele mostra, mas fala bita é ba, água é a, tá faltando sílabas aí, né? Tem uma sílabazinha só. Daqui a pouco ele vai começar a falar mais sílabas. É 1 ano e 2, né, que você falou? 1 ano e 2, tá dentro ainda, né? Sim. 1 ano e 2 meses ainda tá começando esses primeiros sonzinhos, tá? Então, daqui a pouco ele vai começar a falar mais sílabas, tá? Porque lembra que eu falei que com 1 ano e meio a criança já começa o p, b, e ele também já começa a entender aí esses fonemas e começa a aumentar a quantidade de sílabas dentro da mesma palavra, tá bom? Então vamos lá, de 2 anos e 6 a 3, chegando aos 3 anos, a criança tem que ser capaz de identificar algumas figuras, mas não mais a gente pergunta, me mostra o pato, me mostra não sei o quê. Dessa vez a gente mostra as mesmas figuras, mas a gente pergunta assim, o que você usa, o que a gente usa para varrer o chão? O que a gente usa para escovar os dentes? Aí tem várias figuras aqui, tá? Da mesma forma que eu falei, mas ele nunca viu uma vassoura, ele não vai saber responder. Tá? Os testes são todos pensando nisso. Então a gente faz umas 5 perguntas e ele precisa acertar 3, tá? Porque dentro dessas 5, 3 ele precisa conhecer, tá bom? Ou conhecer algum objeto similar. Os objetos são simples, tá? São objetos que são do convívio, do cotidiano da criança. Pente, colher, escova de cabelo, copo, são coisas que a criança já vivenciou com os cuidados pessoais dela. Então não é nada muito complexo, mas a gente já fala sobre o uso e pede para a criança apontar com o dedinho. Tá? Em relação ainda na compreensão, ele já começa dessa mesma forma que a forma da gente perguntar para a criança começa a ficar um pouquinho mais complexa, as mesmas figuras que ele já identificou, agora a gente começa a perguntar uma partezinha relacionada ao todo. A gente pede para ele, olha, mostra para a tia a roda do caminhão, não é mais o caminhão, é a roda do caminhão, é algo específico. E ele precisa ser capaz de entender esse conceito e já conseguir te mostrar, tá? Ele entende o que é o conceito de parte de um todo, então é um conceito muito importante para a aquisição da linguagem. Em relação à expressão, ele precisa responder perguntas sobre ele mesmo. Você pergunta qual é o seu nome, ele precisa responder. Quantos anos você tem? Repara que antes disso, se a gente pergunta quantos anos você tem, a criança não tem nem obrigação de saber, nem colocar com os dedinhos, 1 ou 2. A gente ensina para a criança, ele vai até imitar, mas ele não tem consciência ainda daquilo. Ele não entende muito bem o que é, né? Mas com 3 anos e 6 meses até, né? Quer dizer, com 2 anos e 6 até 3, né? A gente já começa a perguntar ali para a criança, ele já tem que ser capaz ali de responder pelo menos o nome dele. Os anos ainda não, tá? Só com 3. Mas com 2 anos e meio até 2 anos e 11, ele precisa responder a algumas perguntas, se ele precisa dizer se ele tem irmãos, por exemplo, sim ou não, tá? A gente precisa perguntar, já começar a trabalhar as perguntinhas, o que, onde, tá? Ele já precisa ser capaz de responder pelo menos com sim ou não, né? Eita, desculpa que apagou aqui, deixa eu ligar de novo. Então, entender também relação de posse, eu falar, essa bola aqui é dessa menina, e essa aqui é de quem? É de quem? E ele tem que ser capaz de dizer do menino, tá? E essa camisa aqui é sua?
Não, é minha, tá? Esse tipo de relação de posse também ele precisa ser capaz de compreender. O vocabulário precisa ser maior, por isso que a gente mostra outras figuras um pouco mais diferentes para saber se ele tem capacidade de compreender. De 3 anos até 3 anos e 5 meses, essas perguntas que eu falei, né? Sobre quantos anos, aí sim ele precisa responder. Né? Entre 3 anos e 3 anos e 5. Quantos anos você tem? Né? Você tem irmãos? Qual o nome do seu irmão ou da sua irmã? E ele tem que ser capaz de te dar essa resposta. Ele já precisa, lembra aquelas perguntas que eu fiz antes, que ele só precisava me apontar? Cadê a roda do caminhão? Cadê? Ele só precisava me apontar. Agora, as perguntas são um pouco mais complexas para ele me responder. Eu pergunto para ele, o que voa? Ele tem que me responder, avião, helicóptero, passarinho, qualquer coisa que voe, balão, enfim, tá? Eu tenho que perguntar para ele, o que chora? Ele pode dizer, meu irmão, minha irmã, o bebê, enfim. Da mesma forma, são várias perguntas, mas que só vai pontuar se ele acertar 3 perguntas, tá? Então, dentre todas essas, porque algumas podem não estar no contexto de vida dele, ele não ter relação aí com esses significados, tá? E ele precisa também, a gente só conta ponto para algumas que ele conseguir responder ali certinho. A gente também precisa ser capaz de falar sobre um objeto. A gente pergunta também o que você faz com o sabão, por exemplo. Ele tem que dizer que o sabão é para lavar a mão. Então, de alguma forma, ele já tem que formular uma resposta. Quando a criança já chegar nos 4, passou dessa fase dos 3 e 6 até os 4 anos, a gente já começa a usar o quando. Esse quando, a gente tem uma relação com o tempo, mas a gente, em princípio, a gente não pede que a criança tenha isso ali ok, certinho, compreendido, tá? A gente pode perguntar, por exemplo, o que você faz quando você está com sono? Eu vou dormir. Tá? Não precisa ser quando você vai para a escola, não precisa ser uma pergunta assim complexa, porque eles às vezes nem sabem ainda os dias da semana direito, tá? Então, o que você faz quando você está com fome? Eu almoço, eu como um lanchinho, eu como pão, qualquer resposta relacionada a essa pergunta é aceita. Ele já precisa aprender a expressar o plural regular. Tem outras perguntas em relação ao que a gente fala sobre a compreensão da criança também, né? Quando a gente mostra o livrinho com objetos, a gente já começa a fazer comparações. O que é mais pesado, né? A gente compara objetos, esse ou esse, ele precisa dar essa resposta certa de acordo com esse objeto. Tá? A gente já começa, a criança precisa fazer deduções, a gente começa a mostrar figuras de uma história sem frases, né? Só com figuras mesmo. Onde está o menino que fez não sei o que lá? Ele precisa apontar, tá bom? Quando a criança chega nos 4, dos 4 anos até os 4 anos e 5, vocês podem perguntar, tá bom, gente? Eu tô falando aqui direto que daqui a gente vai para as perguntas, tá? De 4 anos até os 4 anos e 5 meses, novamente, vai ficando um pouco mais complexos. Oi, Ana, tudo bom? Esses conceitos que a gente pergunta, tá? E ele precisa também expressar agora, quando a gente pergunta, cadê o cachorro que está em cima da cadeira? Ele precisa apontar. Dessa vez, a gente faz o contrário, a gente mostra o cachorro e ele está onde? Ele precisa responder, em cima da cadeira. Então, todas as mesmas coisas vão ficando mais complexas e a gente vai exigindo um pouquinho mais da criança. Esses conceitos são muito importantes, tá? Da criança conseguir nos dar uma resposta de que ela está compreendendo, tá? Ela também já, chegando nos 4 anos e meio, ela precisa memorizar sentenças, você pedir para ela repetir uma frase que você fala. Ela tem que conseguir categorizar nomes. Por exemplo, eu perguntar para ela, falar para mim, eu quero que você fale para mim todas as comidas que você gosta de comer, o que você lembrar e o que você gosta de comer. E você tem que ali, a gente tem que anotar, durante um determinado tempo, quantas palavras a criança conseguiu lembrar sobre aquele tema, tá bom? Então, assim, ela precisa conseguir categorizar isso. E quando a gente fala também, antes até a gente fala cavalo, pato, borboleta, são o quê? Então ele tem que dizer que são animais, são bichinhos, tá? Então ele consegue
compreender essa categorização e ele também consegue expressar isso, tá? A gente também começa a contar umas historinhas e pedir para a criança continuar. Com 4 anos e 6 até 4 anos e 11, lembra que eu falei que com 5 anos é a aquisição completa da linguagem, né? Ele é só agora que entra na avaliação, por exemplo, nomeação de cor. E eu vejo que as pessoas se preocupam tanto, gente. A criança tem que aprender cor, número e letra. Eu não sei, gente, da onde que isso existe. Que você tem que ficar ensinando cor, número e letra. Cor, ele sabe cor, número e letra. Com 2 anos de idade, para quê? A gente só observa se a criança, por exemplo, sabe nomear cores com 4 anos e meio. Por quê? Porque antes disso, ele não tem necessidade de saber, tá? Não perca tempo com isso. Olha a quantidade de coisas que ele precisa, de conceitos que ele precisa absorver antes de cor. Tá, ele é bonitinho, o outro menininho da outra escola sabe, então tá aí uma coisa que eu me preocupava, Lorena. Eu fico vendo as pessoas, por quê? Porque entra na escola, tem lá o ambiente alfabetizador, o nome das crianças, os brinquedos separados por cor, né? Mas eu fico vendo que existe uma preocupação muito grande, que a criança tem que aprender as cores, tem que saber os números e tem que saber as letras. Isso é decorar objetos, coisas e saber nome de animais. É importante? É, mas vocês estão vendo a quantidade de vezes que eu falei sobre isso numa avaliação de linguagem e fala? 0 vezes. Em nenhum momento eu falei sobre falar o alfabeto, falar todos os números. Não, quais são os conceitos que ela precisa aprender para começar a entender. As cores são aprendidas naturalmente, claro. Pega o seu prato azul, o sol é amarelo. Você pode até conversar sobre isso com a criança, brincar. Não tem nenhum problema você fazer isso. Mas a criança não precisa aprender isso com 2 anos, com 3 anos de idade, tá? Não gaste tempo testando a criança e falando, pega o azul, pega não sei o que. Isso é teste. Se torna mecânico, se torna um robozinho, isso não tem função. Quando se tem uma função, pega o carro amarelo, ele vai gostar, ou a blusa azul, que é a preferida da criança. Tem uma função? Ok. Então ensine as coisas quando a criança quando a criança conseguir dar função àquela aprendizagem. Por que a criança precisa, Ana Flávia, é verdade. Por que a criança precisa aprender números se ele não sabe ainda relacionar um batom, que foi o que eu botei agora, né? Peguem 2, né? Não, isso aqui é um lápis, mas tipo assim, vai lá e pega 2 lápis para mim, ele saber contar 1, 2. Na hora que ele estiver conseguindo fazer a correspondência desse conceito com essa quantidade, vai ser a hora que ele vai precisar aprender a grafia correta desse símbolo. E esse símbolo 2 vai ter um significado, que é a quantidade de frutas que eu vou comer. Eu lembro muito engraçado a minha sobrinha, por volta de uns 3 anos, a gente estava... Dani, quando eu devo procurar uma avaliação fonoaudiológica para um bebê? Dependendo das questões que você está preocupada, vou dar um exemplo. Tem crianças que chegam no consultório com 6 meses, porque tem uma musculatura muito flácida, tem dificuldade para mamar, tem dificuldade para engolir, se engasgam muito e a gente precisa fazer um treino motor. Então, assim, a fonoaudiologia está presente desde a UTI neonatal, quando uma criança é um bebezinho prematuro e você precisa estimular essa musculatura para ele aprender a sugar, para ele, entende? Para ele coordenar ali a sucção com a respiração e deglutição, até o final da vida, quando um senhor, um idoso, não está conseguindo mastigar, engolir, tá? Então, assim, não existe idade. Desde o início, se você está sentindo necessidade, dependendo do que for, né? Não tem essa idade limite inicial, tá bom? Mas para a aquisição dos fonemas e em desenvolvimento da linguagem, existe o profissional correto, o fonoaudiólogo correto, da mesma forma que você vai
Sim, desconfiar do atraso de fala, especificamente nisso, né? Vou falar agora. Você vai no médico, está com dor no joelho. Eu falei até isso na live da semana passada. Está com dor no joelho, você não vai no cardiologista, você vai no ortopedista. É médico do mesmo jeito, mas cada um tem a sua especialidade, tá? Então, se você está com dúvidas sobre o desenvolvimento da linguagem do seu filho, se você já compara que o desenvolvimento dele está mais atrasado com outras crianças e essa comparação ela é saudável, não é competição, é aquela comparação saudável que te faz ligar um alerta, você vai no momento que você achar que está atrasado, pelo menos para tirar uma dúvida e fazer uma avaliação. Tá? Eu falei aqui dos marcos desde um ano, desde 12 meses. Se você ouviu e se você chegou depois de que eu comecei a falar, depois quando a gente acabar, você assiste lá no início, que eu falei desde o início, tá? Parei aqui no 4 anos e 6 e 4 anos e 11 e vou falar, ainda vou terminar ainda, só fiz aqui um parêntese enorme. Mas se você percebeu que dentro do que eu falei tá atrasado, não tá correspondendo aos marcos, então você precisa procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Ok? Essa live vai ficar salva. Você pode compartilhar com seus amigos, colocar no grupo de mães, colocar no grupo da escola. É uma aula sobre desenvolvimento da linguagem e da fala. Já comecei falando sobre os fonemas, agora eu estou falando sobre desenvolvimento, cognição e linguagem, porque acompanha ali, chega junto. Tá bom? Então você já salva, já compartilha, já deixa o seu like se você chegou até aqui e não deixou o seu curtir. Tá bom? Por favor, porque essa live vai ficando mais relevante e outras pessoas vão recebendo ela, ok? Tá bom? Então, só falando a questão do conceito de matemática, a minha sobrinha estava com, por volta dos 3 anos, talvez um pouco antes, eu lembro dela pedindo, estava comendo M&M's, né? E aí, cada um colocou num potinho, tava um potinho lá, coisa para comer, e aí a minha cunhada, ela queria comer, minha cunhada falou, só 5. Né? E aí ela veio pra mim, eu dei 5, guardei o pacote, né? Dei 5, guardei o pacote. Aí ela acabou de comer, ela voltou. Tia, 5? Ela sabe o que é 5? Não. Foi muito engraçado, né? Então ela queria, aí a minha cunhada falou, pode dar. Aí dei mais 5, daqui a pouco ela voltou, tia, 5? Só 5. Então ela não tem ainda o conceito do que representa o 5. Então, pra ela aquilo ali é um nome. Não entende muito bem que ela pediu 5, depois ela pediu mais 5, que na verdade são 10, então não são 5 que ela está comendo. Não tem noção, tá? Quando você trabalha esses conceitos de em cima, embaixo, do lado, né? Você está trabalhando conceitos matemáticos, tá bom? Obrigada! Muito obrigada, FMDS Souza. Não sei seu nome, mas muito obrigada. Elogio. Então, você está trabalhando conceitos matemáticos para ela começar a compreender e quando ela for capaz de compreender essas quantidades, aí sim você trabalha essas questões. As cores, com 4 anos e meio, eu aponto e a criança tem que me dizer exatamente a cor, com 4 anos e meio. Hoje em dia, todas as crianças já sabem com 4 anos e meio as cores, tá? Mas não tinha necessidade de ter aprendido antes. Tá? A criança ela vai aprender naturalmente. Ela já consegue construir sentenças. A gente pergunta a gente mostra figuras, o que ela está fazendo? E a criança constrói a sentença, né? De algumas figuras que a gente mostra. Ela está dando banho na boneca, ela está limpando, porque a boneca está suja. Então tem várias figuras que a criança ali escolhe e precisa criar frases sobre as figuras. Né? Ela também precisa responder questões sobre ela e ela precisa também usar o... Lembra que eu falei do quando? Primeiro a criança tem que ser capaz de identificar, de compreender quando, mas agora, entre 4 anos e meio e 4 anos e 11, ela já precisa utilizar esse quando. Né? A gente pergunta quando que você faz, como que você faz, e ela já começa a conseguir responder, inclusive até questões sobre a rotina dela. Por que você escova os dentes? Do jeitinho dela, ela precisa explicar que aquilo tem um objetivo, né? Para ficar limpo, que seja a explicação mais curta possível. Se tiver sentido, se tiver significado ali adequado com a pergunta, ok, ela já pontuou. Então a gente faz várias perguntas, é quase que uma conversa, porque a criança nessa idade já tem que bater um papo contigo. E com 5 anos já tá falando igual um adulto, ok? Então, dito tudo isso,
Vocês podem fazer as perguntas de vocês, mas eu vou ler aqui as perguntas que eu não consegui responder na live de quarta-feira. Inclusive, ela está salva lá no Instagram da Sementinha Positiva, que eu fiz uma live com eles, com ela, com a Kessia, tá bom? Nessa semana. Então, vamos lá. Minha filha, eu não li as perguntas, gente, eu fiz print, tá? Dos quadradinhos de pergunta que eu coloquei lá no Instagram, @DaniDamascenoFono. E guardei aqui para poder terminar de responder hoje. Aliás, antes de eu responder as perguntas, se você chegou até aqui nessa live e não se inscreveu nesse canal, você não é uma pessoa bonita, tá? Como que você vai saber se você se inscreveu ou se você não inscreveu? Tem um botãozinho aqui embaixo. Se ele tiver cinza, é porque você é uma pessoa bonita. Se ele tiver vermelho, você ainda dá tempo de você ser uma pessoa muito bonita. É só você clicar e deixar ele se transformar em cinza. Se transformou em cinza, então parabéns. Tu é bonito, tu é bonita, tá bom? Que você já se inscreveu nesse canal. Ok? Então vamos lá. A Fernanda perguntou, Fernanda Alves, minha filha andou com 9 meses e agora com 2 anos e 1 mês, ela fala mamãe e algumas palavras. Eita. Ah, tá, aqui. Será que preciso procurar uma fono para ela? Minha filha mais velha falou com... minha filha mais velha falou com 2 anos e meio. Nossa, falar com 2 anos e meio, gente, é muito tarde. Inclusive, às vezes eu ouço algumas pessoas assim, começou a falar com 2 anos, mas agora tá falando tudo. Gente, uma criança que começa as primeiras palavras com 2 anos, ela está muito atrasada. É impossível em 6 meses, em 1 ano, ela recuperar tudo que ela perdeu nesse tempo. Ela provavelmente precisa de uma estimulação para acelerar esse processo, para equiparar com a aprendizagem que ela deveria ter, tá? Nessa idade. Então, fique atento nisso. Por que você precisa ficar atento nisso? Porque da aprendizagem da linguagem, a criança precisa dessa aprendizagem da linguagem para poder aprender outras coisas. Se a aprendizagem da linguagem estiver atrasada, isso vai acarretar problemas em outras aprendizagens que dependem da aprendizagem da linguagem. Ok? Então, assim, sua filha falou com 2 anos e meio, tá tarde. A sua agora tá o quê? Eita, travou aqui, peraí. A menor está com 2 anos e 1 mês e fala mamãe e algumas palavras. E você já tem um histórico de atraso na família, Fernanda. E com 2 anos e 1 mês, ela não deveria falar apenas algumas palavras, tá? Falar mamãe e algumas palavras. Deveria falar frases de 2 palavras, de acordo com o que a gente já viu isso aqui hoje. Então, sim, leva numa fono, sim. A criança que produz ecolalia necessariamente tem autismo? Não. Inclusive, gente, eu já fiz um vídeo sobre ecolalia, não consegui ainda disponibilizar esse vídeo. Por quê? Porque eu que edito tudo e não consegui editar ainda esse vídeo. Inclusive, tem um monte de vídeos para eu editar que eu não consegui colocar no canal ainda, justamente por isso, né? Rotina de atendimento, o consultório está voltando, mesmo assim, estamos ainda vivendo uma pandemia, estamos tendo todos os cuidados dentro do consultório, estamos atendendo as crianças de fantasia, fantasiados contra o Covid, mas a nossa vida está muito diferente, né? Tem a sessão de fono, intervalo para higienização, depois outra sessão, a gente tem menos sessões, mas a gente tem muito trabalho. Então, não estou conseguindo editar vídeos. Daqui a pouco a rotina vai se estabilizar, voltar ao nosso novo normal e eu vou conseguir voltar com os vídeos semanais aqui editados bonitinho, mas tem um monte de vídeos gravados, tá bom? Inclusive sobre ecolalia. Ecolalia é um processo normal do desenvolvimento, é aquela fase que a criança vira um papagaio. Ela repete tudo que você fala. Só que essa fase ela tem que passar, porque a criança está aprendendo, então ela repete tudo, só que conforme ela repete, ela já aprendeu aquela palavra, ela precisa ser capaz de evoluir mais um nível no desenvolvimento, que é juntar 2 palavrinhas, juntar 3 e fazer frases já, começar a fazer frases espontaneamente e não mais copiadas de alguém, tá? Então, é normal a criança passar por essa fase da ecolalia e evoluir no desenvolvimento linguístico.
O que o que acontece no autismo é que a criança, em muitos casos, fixa nessa fase do desenvolvimento e não evolui tanto aí. Tá? Então, se isso persistir muito tempo, uns 3 meses, e não sair dessa fase, aí sim a gente tem aí um comportamento ecolálico, né, de ecolalia. Mas isso acontece com todas as crianças. Alguns pais conseguem observar, outros nem percebem. Ai, meu Deus, o telefone começou a tocar aqui, o outro telefone. Vocês estão ouvindo? Se não tiver, eu vou deixar ele tocando. Se não estiver atrapalhando. Quando posso considerar atraso de fala? 19 meses, bilíngue. Então, Bárbara, eu falei aqui sobre os marcos, tá? Se ele tem 19 meses e atingiu esses marcos, mesmo sendo bilíngue, mesmo com quantidade de palavras. Gente, eu vou ter que desligar esse telefone, só um minuto. Pronto. Tocando também, atrapalhando aqui, tocando alto pra caramba. Então, a criança precisa ser... Ana Flávia, eu vi uma vez você dizer que a falta de oxigênio no nascimento do bebê pode causar atraso. Sim, pode causar. Existem vários motivos que podem causar falta de atraso no desenvolvimento. Vários motivos. Diagnósticos neurológicos, motivos genéticos, tem causas neonatais, sim, falta de oxigenação, hipoglicemia, dificuldade na audição, deficiência auditiva. Existem vários motivos, a gente precisa investigar, tá? O processo de linguagem, vocês viram que o processo linguístico, ele é exatamente como eu falei aqui nessa live hoje, tá? Ele vai acontecer, ele precisa acontecer dessa forma. Então, quando a gente pega uma criança com atraso de linguagem, independente do motivo, a gente precisa trabalhar os níveis do desenvolvimento da criança. Kelly, meu filho tem 8 anos, autista leve, faz acompanhamento com fono. Observo que apesar de ser acompanhado desde os 2 anos e meio, tem dificuldade em reportar acontecimentos. Você precisa observar, Kelly, se ele tem dificuldade de reportar os acontecimentos porque ele não tem interesse, como a fono poderia ajudá-lo, tá? Porque ele não tem interesse ou porque realmente ele não consegue te relatar, porque as crianças não gostam muito de contar. E as perguntas que a gente faz às vezes para eles são perguntas que eles não têm muito interesse em te contar o que aconteceu. Tá? Por exemplo, como é que foi na aula hoje? Né? Às vezes a criança não quer te falar, fala poucas coisas. Tá? Para aumentar, ele tenta, né? Para aumentar a quantidade de palavras, a gente precisa fazer, ele já tem fono. Então a fono, ela já provavelmente trabalha essa quantidade de palavras na fala. Quando a criança chegar aos 5 anos, tem diagnóstico TEA e só começa a falar com 4, é preciso seguir os mesmos? Sim, exatamente. Precisamos seguir todos esses marcos do desenvolvimento, tá bom? Então, independente do diagnóstico, ele precisa fazer todos esses processos, de nada, Kelly, para ele conseguir atingir esses marcos, independente do diagnóstico. Por isso que eu falei lá no início da live que uma coisa é a gente tratar e outra coisa é a gente saber o diagnóstico. Muitas vezes, Kelly, tenta reformular a pergunta. Maria Patrícia, Kelly, tenta reformular a pergunta. Muitas vezes, a criança tem... Até esqueci, gente, o que eu estava falando. Do atraso? Não, peraí. Ai, gente, alguém me lembra o que eu estava falando? Eu acho que me perdi o fio da meada aqui. Geralmente eu não perco, não, mas agora esqueci. Estava falando de quê? Já passei por isso com meu filho. A criança não querer conversar, né? Não, o que foi que a Marcele me perguntou? Eu estava respondendo a Marcele. Tenta explicar, mas sem cronologia, entende? Sim, de forma desorganizada. Então, Kelly, você precisa assim, são coisas muito complexas, não tem uma dica para isso, sabe? Ele precisa aumentar a quantidade de palavras para ele conseguir contar alguma coisa sobre o marco. Estava falando sobre os marcos. Tá, vou voltar, Marcele, nos marcos. Tá? Então, Kelly, ele precisa aumentar essa descrição. Eu costumo trabalhar muito com dramatizações com animais, com bichinhos, com personagens, autismo leve de 4 anos. Patrícia. Costumo fazer isso, né? E o mesmo quando inicia a fala tardia.
Sim, Marcele, faço. Exatamente, precisa. Trabalhar esses marcos, tá? Costumo trabalhar com dramatizações e com histórias, porque ajuda a criança a entender esse início, meio e fim, o processo, tá? Linguagem é processo. Então, quando a gente trabalha processo, entender ali começou aqui, aconteceu isso aqui e encerrou aqui. A criança começa a aprender como que ele tem que estruturar um discurso para você. Então, isso é um trabalho ali, é um trabalho complexo, mas você entendeu por quê? Porque você tem que trabalhar a sequência lógica, você tem que trabalhar o passo a passo dentro de uma brincadeira. Isso, sim, nessas interações, sim, você utiliza essas brincadeiras de dramatização, contação de histórias, para ele conseguir compreender qual é o processo do discurso numa conversa. E aí ele vai conseguir começar a ligar. Se ele tem uma dispraxia, isso é muito difícil. Ah, você é a Patrícia do Vinícius! Gente! Marco desenvolvimento, mesmo quando começa a falar com 4 anos. Sim, mesmo quando começa a falar com 4. Oi, Patrícia, que saudade! Pois é, então, eu vou voltar nos marcos de desenvolvimento e falar que quando a gente avaliou o Vinícius estava com uma fala maravilhosa. Teve um atraso e tudo, só que ele estava muito bem, com alguns comportamentos do espectro, mas sem diagnóstico fechado. Não foi? No ano passado, não foi isso? Ele era bem menorzinho, né? E por quê? E aí, falando dos marcos do desenvolvimento, às vezes a gente não consegue saber, a gente acende luzinha vermelha, né? Acende sinais de alerta, mas a gente não consegue ter certeza absoluta, né? Tá falando muito bem, que legal, que gracinha. Do porquê que isso está acontecendo. Estava explicando que às vezes a criança não tem interesse em contar como foi, o exemplo do dia da escola. Sim, porque às vezes as perguntas que a gente faz são perguntas que a criança não interessa. Estou observando o irmão dele, entendi, o nenenzinho, que eu conheci bebezinho recém-nascido, o irmãozinho. Ah, agora que eu consegui associar aqui as histórias, que legal. Muito legal, você está muito mais atento agora no segundo, né? Então, gente, voltando, a questão de diagnósticos, né? Às vezes a gente avalia, por exemplo, tem uma criança agora com comportamento de apraxia, que eu já atendi no passado, já tinha sinal de alerta para apraxia de fala, agora que ele tem 3 anos e meio, para mim está muito claro que é uma apraxia de fala. Mas quando ele chegou lá no consultório no passado, a gente ficava na dúvida, é autismo, é apraxia? Porque a mãe chegou com uns relatos que parecia autismo. E assim, não é a fono que vai dar um diagnóstico de autismo. Então, mas pela minha experiência, eu vejo muito mais de apraxia do que autismo. De autismo eu só vejo nele atraso de fala. Mas como a gente já falou aqui, e tem até uma pergunta aqui, diagnóstico diferencial, né? Como que a gente faz um diagnóstico diferencial para atraso de linguagem? Né? Podem ser muitas coisas, eu vou procurar aqui a pergunta sobre isso. A criança pode ser, qual o diagnóstico diferenciado, mas é diferencial que a gente fala, para atraso de fala, além de autismo, que você mais encontra? A gente encontra apraxia de fala, a gente encontra TDL, DEL, a gente também encontra a crianças que têm uma dificuldade auditiva, né? A gente também conta criança que teve outras questões no nascimento, né? As causas perinatais, que igual o oxigênio, né? Que alguém falou aqui, que por isso a gente percebe que atrasou tudo no desenvolvimento, não só da fala, mas motor de uma forma geral. Tá? Então, assim, muita coisa a gente acende sinais de alerta, mas a gente não consegue fechar o porquê. Isso não significa que a gente não vai conseguir tratar. Eu vejo muitas famílias tentando descobrir o porquê para depois ir para a fono. Não faça isso, porque você perde muito tempo. Falando até sobre a questão da pergunta da criança na escola, também é uma outra questão que eu vejo muito. A criança não conta o que acontece na escola para os pais, porque às vezes os pais fazem a pergunta errada. Como é que foi na escola? Foi legal, é muito abstrato, a criança não tem ainda condição de responder uma pergunta abstrata. Então você tem que ser muito específico, muito direto. Por exemplo, você perguntar quem foi na escola hoje? Todos os nomes dos coleguinhas, ele vai se perder. Mas você perguntar, o Pedro foi hoje? Aí ele vai dizer sim, o Pedro foi. E vocês brincaram hoje? Ao invés de você perguntar, brincaram de quê? Sabe? Vocês brincaram hoje? Deixa ele falar. Vocês foram no parquinho?
Mesmo que ele diga sim ou não, tá? Mas assim, comece a fazer perguntas que ele consiga, mais específicas e mais diretas, porque às vezes ele tem dificuldade de elaborar uma sentença, mas ele consegue te responder perguntas mais simples. Outra pergunta igual que alguém perguntou aqui, a partir de quantos anos eu posso levar meu filho para fono, né? Eu já respondi, depende da sua dificuldade. A criança, geralmente a criança chega no consultório, 2 anos e ainda não fala nada. Mas se a gente for fazer, quando a gente vai fazer uma anamnese, a gente vê que a criança, ela não olhava, nunca buscou o olhar do outro, não tinha um sorriso de resposta social, que é a mãe rir para o bebê responde com um sorriso. Então, desde lá de trás, a criança já tinha um atraso. Isso comecei a fazer com o Vinícius na época, essas dicas que você deu, que legal. Como a fono atua na questão autista na seletividade alimentar. A fono precisa atuar junto com a terapeuta ocupacional que tem especialização em integração sensorial, tá? Porque seletividade alimentar é um diagnóstico e é um diagnóstico, enfim, gente, é esse assunto muito vasto, muito grande. O que acontece? A seletividade alimentar ela pode acontecer por várias razões. A gente precisa investigar, tá? A criança pode estar com dificuldade de comer, né, na alimentação por uma questão muscular, por uma hipotonia da musculatura e por uma dificuldade de engolir. Então, se for somente isso, aí é a fono que vai tratar. Mas também tem uma outra questão, que é aquele alimento incomoda de uma forma surreal. Parece que assim, você está colocando uma coisa, a criança cospe, a criança vomita, a criança faz nervosinho. Então é como se você estivesse arranhando, maltratando a língua da criança. Se é dessa forma, a gente precisa fazer um tratamento. E a fono, ela não trata essas questões relacionadas a essas sensações, aos estímulos sensoriais. Ela pode conhecer, como eu tenho certificação em integração sensorial, para a fonoaudiologia. Então, eu entendo essas questões, é muito importante a fono entender, conhecer essas questões e saber acomodar na sessão ali, trabalhar essas questões junto com a TO. Mas quem trata é a TO, tá? Eu conheço várias TOs que fazem esse trabalho em conjunto com a gente lá no consultório e assim, é muito legal trabalhar em conjunto com as TOs. Mas as TOs, essas que têm a certificação em integração sensorial, faz muita diferença, tá bom? Porque é um trabalho muito específico, tá? Criança com 3 anos comer sílabas ao falar ainda é normal? Não, a menos que seja... Não, comer sílabas não. Criança com 3 anos já fala todas as sílabas, mesmo que essas sílabas ela esteja falando com a pronúncia errada. 1 ano e 3, pronuncia mamã, papá, dadá, sabe expressar o que quer, mas não fala. Devo intervir com fono? Como assim? Se ela falar mamã, papá, dadá, ela fala. Se ela só fala isso e não fala com função, ela sabe pronunciar isso, mas não dá função, tipo mamãe e chamar mamãe, essa é mamã, não é mamãe, é aleatório, aí sim. Mas se ela fala papá pro papá ou pro papai, ela tá falando com sentido e com significado, então tá tudo certo. Tá? Mas se ela não fala isso de forma aleatória, só porque ela ouviu e está repetindo esse som, mas não está falando com significado, aí sim, aí você procura uma fono. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pode colocar aqui, gente, se eu esqueci de responder alguma coisa, ou se vocês ainda têm alguma dúvida, que a gente já está terminando essa live. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma. Essa mandou 3 perguntas. Peraí, isso que eu vejo. Meu filho tem atraso, não dá sinal de desfraude. Copia de novo, porque aqui some rapidinho. Eu botei, acho que foi a Ana Flávia que colocou. Eu botei. Você pode copiar e colar? Porque sumiu, eu não sei, gente. Eu não sei ver quando some. Parece muito rápido aqui as perguntas, por isso que eu li super rápido. Eu tava lendo aqui. Quando eu li aqui, você apagou a sua. Se você puder copiar, eu te respondo de novo. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. O que fazer em casa na quarentena para estimular a fala do bebê de 17 meses? Minha filha de 17 meses raramente atende quando chamo pelo nome. É normal? O que é esperado para o desenvolvimento da fala de um bebê com 17 meses? Bem, Tainara, já respondi muito das suas perguntas aqui, lá no início da live.
O que fazer para estimular? Você precisa, primeiro, fazer, ela raramente atende quando é chamada, né? É uma coisa que não é normal, a menos que ela esteja muito interessada em algum assunto e não está querendo estar se interessando por aquele fim que você está chamando ela. Então, se ela está brincando, você chama para comer, ela não atende é porque ela não quer mesmo comer, ela só quer brincar. Então, aí tá normal, tá? Mas se você, sempre que você chama, ela tem muita dificuldade, será que é por falta de atenção? Será que ela não está te ouvindo bem? Tem que ser avaliado. Então, não é normal, procura uma avaliação. E o que fazer em casa com um bebê de 17 meses, ou seja, 1 ano e 5, né? E estimular a fala tem um monte de coisa para fazer, esse é um assunto extenso. Então, você precisa olhar esses marcos do desenvolvimento que eu falei aqui, tá? Volta lá no início da live, vê direitinho os marcos do desenvolvimento para essa faixa etária e estimula com as coisas que eu falei que você percebe que ela não faz ainda, tá? Além disso, pra gente, atividade na quarentena, vocês precisam ter uma rede de apoio aí. No Instagram tem um monte de perfis que dão dicas de atividade todos os dias. Tem a Na Infância, que eu sigo, tem a Caroline Laino, Vem Brincar, e tem a Melancia com Caroço. Esses 3 instas estão dando um monte de dica todo dia de atividade para fazer com crianças de faixa etárias diferentes. Então, acho legal seguir para ter umas ideias aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Ah, tem, gente! Ai, meu Deus do céu. Tem uma historinha, tá? Antes da historinha, eu quero falar para vocês que eu criei um canal infantil para trabalhar alguns sons, alguns sons não, para trabalhar alguns exercícios articulatórios para as crianças que têm dificuldade em algumas articulações de fonemas, tá? Então eu criei um canal infantil, se chama Crianças na Mesma Roda, tá? Tá aqui no YouTube, só tem 4 videozinhos, porque como eu falei lá no início para vocês, tá difícil fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Com esse coronavírus, tá atrapalhando nossa vida, então tá difícil editar vídeo. Mas eu tô filmando, tô fazendo umas musiquinhas e umas historinhas para as crianças imitarem a minha boca e fazerem os exercícios articulatórios necessários. Então, se você tem essa demanda aí para o seu filho, acessa lá Crianças na Mesma Roda, coloca as musiquinhas, historinhas para as crianças repetirem os sonzinhos e fazerem os exercícios. E se quiser, me manda uma fotinho para eu ver, me marca no Instagram, lá nos stories, que eu quero ver a criança cantando isso para eu ver se está dando certo. Porque, gente, eu tenho recebido cada história legal. Porque eu criei isso para os meus pacientes na quarentena, só que tá pipocando de gente, eu tenho falado nas lives, e as pessoas estão me mandando, meu filho aprendeu não sei o quê, ele fez tanto esse exercício que ele começou a falar não sei o que, tem muito exercício assim, de barulhinhos assim com a boca, de beijinho, para exercitar bastante os lábios. E aí crianças que não falavam bilabiais, que não falavam pá, 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 e começaram a falar, e as mães me mandam mensagem, fico toda feliz, gente, porque eu faço isso assim de coração, para ajudar vocês. Então, para encerrar, uma historinha que eu recebi, isso que eu vejo, meu filho tem atraso na fala, não dá sinal de desfraude, dificuldade de segurar, 2 anos de talheres, 2 anos e 10 meses, por isso que penso na falta de oxigênio no nascimento. 2 anos e 10 meses, tem dificuldade, sim, entendi. Pode ser que ele tenha tido uma hipotonia, né? Teve falta de oxigênio, então ele pode ter a minha ama já acorda pedindo, que legal, Jennifer, é sua pergunta que eu vou responder agora, na historinha aqui que eu recebi por e-mail. Que bom que você está aqui. Então, criei esse canal para fazer isso com o que eu estava falando, era isso, né? Com os meus pacientes, estou super feliz de ver vocês compartilhando e curtindo e gostando e dando certo, tá? Sobre o oxigênio, né? Pode ser que ele tenha tido uma hipotonia no seu histórico dele e por isso essa dificuldade motora. E a fala é processo motor, fino, tá? É execução. Para falar, além de compreender todos os sons da fala, eu tenho que executar bem, eu tenho que planejar antes para executar bem. Então, às vezes a criança planeja, mas a execução sai errada. Tem dificuldade na execução. Por uma apraxia, por uma hipotonia, pode ser que seja isso sim, tá? Olha o que a Jennifer, que está aqui, nos enviou.
Olá, Dani, bom dia. Então, minha filha tem 2 anos e meio. No final do ano passado, eu iniciei ela na fono. Por questões financeiras, não pude continuar com o tratamento. Gente, isso está acontecendo com todo mundo, né? Estamos passando por um momento que agora a gente tem uma crise econômica, né? Todos estamos passando por isso. Entendo perfeitamente. A fono suspeitou de apraxia somente da fala. A coordenação motora dela é excelente. Desde novembro eu sigo na fila de uma clínica que o preço é bastante acessível, sendo que até agora nada, tá na fila. Ah, você me mandou uma mensagem, tá na fila. Eu até perguntei de que fila. Foi isso mesmo. Minha dúvida é o seguinte: quando eu estou brincando com ela de escrever, ela fala o nome dela direitinho, que é Luna. Ela faz o movimento de que está escrevendo e vai falando Luna. Peraí, ela tem 2 anos e meio? Gente, não brinca com ela de nome, não, tadinha. Ela não precisa aprender o nome dela ainda. Não precisa, Jennifer. Segura aí, calma. Mas vamos lá. Ela escrever, ela fala o nome dela direitinho. Faz o movimento de que está escrevendo e vai falando Luna. Ah, tá. Ela só faz o movimento. Ai, que bom, ela não tá aprendendo a escrever. Ela só faz o movimento e diz que é Luna. Ok, já entendi. Sendo que quando a gente pergunta qual o seu nome, ela só fala Lu. Assim como a maioria das palavrinhas que ela fala, reduzindo a uma sílaba. Isso é mais um sinal de apraxia? Desculpa o textão, eu ando muito angustiada e não consegui o tratamento para ela, mas sigo fazendo o possível e o impossível para ajudá-la em casa. Beijo, te adoro, e falou um monte de coisa linda aqui também. Peraí, gente, deixa eu beber um gole d'água. É sim um sinal de apraxia. Isso, gente. É sim um sinal de apraxia, mas é um sinal de atraso, tá? Não necessariamente, não é um sinal específico. Isso, teve hipotonia também, Ana Flávia. Então, a hipotonia muscular, né? Como a fala é movimento, é muscular, preciso de força. Então, tá totalmente relacionado ao desenvolvimento motor. E até no caso da Jennifer, né? Que ela contou aqui pra gente. Obrigada por você compartilhar sua história com a gente, Jennifer. E vamos lá pensar aqui no caso. Ela já fez, né, um tratamento, ela tem 2 anos e meio, já iniciou, e ela está falando uma sílaba. Ela deveria estar já falando mais sílabas. Será que ela compreende essa quantidade de sílabas dentro da frase? Ou ela está falando, repetindo só o que ela conseguiu captar? Então é bem legal você fazer atividades com ela de discriminação aditiva. Você faz barulhinhos, ela fecha os olhos, imita esses barulhinhos. Você trabalhar com ela, que barulhinho você está ouvindo lá longe? É o carro passando na rua, é o barulhinho do ar-condicionado, é o barulhinho do cachorro do vizinho latindo, para ela conseguir discriminar sons diferentes. E também brincar com ela, dando estímulos para que ela repita. Então você bate palma 2 vezes, ela tem que te imitar batendo palma 2 vezes. Ela conseguir entender a quantidade de sons, tá? Eu tô dando só uma dica, porque eu não conheço ela, tá? Mas um caminho legal para você seguir nas atividades agora na quarentena, quando a criança tem apraxia, é a gente ajudá-la. Apraxia é o quê? Uma dificuldade de planejar e executar a ação motora, o movimento em si. Então, quando a criança tem essa dificuldade, a gente trabalha sequência, a gente trabalha processo, a gente tem que intensificar também o treino motor, o treino articulatório. Então, como a gente precisa trabalhar esse processo, até na última musiquinha que eu coloquei no canal, ele tem uma hora que a gente bate palma em cima, embaixo, em cima, embaixo. Algumas crianças não vão conseguir fazer aquilo, mas eu coloquei isso no final justamente para esse grupo de crianças que precisa trabalhar a apraxia, que precisa planejar e executar movimentos, uma sequência de movimentos diferentes. Tem outros vídeos que eu fiz específico para trabalhar isso também, tá? Começa com um som, daqui a pouco a gente faz 2, daqui a pouco a gente faz 3, a gente vai aumentando essa sequência. Trabalhar com circuitos também dentro de casa é muito legal para a apraxia de fala. Você começa com pula no sofá, se puder pular no sofá na sua casa, aí pula na almofada, passa por debaixo da cadeira, dá uma voltinha. Isso tudo é muito complexo para ela com 2 anos e meio, mas você faz de uma forma simples, que ela consiga fazer essa sequência. Você faz primeiro com ela, vai dando a direção, falando, e ela tem que chegar uma hora que ela vai ser capaz de fazer isso sozinha. Se for apenas com 2 coisas, eu pulei e passei por baixo, aí eu volto, pulo e passo por baixo da cadeira e volto.
passa por baixo da cadeira. Ela está fazendo sozinha, agora a gente aumenta a dificuldade. Ela pula, passa embaixo da cadeira e bate palma. Volta. Pula, passa embaixo da cadeira, bate palma. Conseguiu fazer sozinha? Então, pula, passa embaixo, bate palma, dá uma pirueta e vai aumentando. A gente trabalha processo, a gente trabalha execução. Você fazer os movimentos para a criança imitar. Tudo isso a gente também está trabalhando a apraxia de fala. São atividades que você pode fazer. É um treino motor que você pode fazer com ela, que são brincadeiras super legais. Além daquelas atividades para discriminação auditiva também, né, que eu falei, de você identificar esses barulhinhos, de você fazer com chocalho, pedir para a criança imitar, você colocar várias coisas que fazem sons diferentes, pede para a criança fechar o olho ou virar de costas, você faz um barulho, ela vira, qual foi o barulhinho que eu fiz? E ela tem que adivinhar. Então, são brincadeiras que você pode fazer que você ajuda ela a perceber essa quantidade de sílabas, tá? E também trabalhar essa questão da apraxia. Eu tô dando uma dica, gente, genérica, porque eu não conheço a aluna, ok? É muito genérica aqui, tá, Jennifer? Mas pode ser sim, tá? Além disso, eu tenho dado muitas dicas para trabalho de apraxia também no Instagram. E esse canal que eu criei para as crianças também é um treino para apraxia de fala, tá? Eu não consegui ainda colocar mais vídeos, vou colocar, mas a gente até pode conversar mais sobre isso, mas basicamente tem que ir por aí. Eu já te dei um monte de dicas. Vai elaborando isso com criatividade, modificando um pouquinho uma coisa ou outra. Isso são coisas que você pode fazer na quarentena e que vai ser divertido, vai ser legal e já vai ajudar pra caramba ela. Ok, pessoal? Vamos ter que encerrar, porque, gente, já tá tarde, já até passamos, porque essa live geralmente é de 1 hora. Entendeu, Jennifer? Espero ter te ajudado, ok? Daqui a pouco a gente vai voltar ao normal, você vai conseguir. Provavelmente essa fila tá grande por causa da redução de pacientes que estão sendo atendidos, tá? Lá no consultório a gente... Ai, que bom, Patrícia. Lá no consultório a gente também tá com um número reduzido de atendimentos. Até a gente começou dando prioridade para os nossos antigos e conseguimos abrir... Ai, que bom, Ana. Abrir novos horários para crianças diferentes, para crianças novas agora, mas assim, tá muito reduzido o número. Muito obrigada por todas as informações. Ah, que bom, Ana Flávia, vocês são uma bênção para mim também. Compartilha essa live, compartilha com as amigas tudo, pega o link, envia nos seus grupos, tá? Porque essa live foi uma aula de desenvolvimento infantil, bastante coisa, e sexta que vem estamos de volta aqui no YouTube. Para você que fez a minha live de podcast, o meu abraço, o meu beijo, tá bom? Estamos sempre aqui às sextas-feiras às 18 horas e você é sempre bem-vindo. Eita, quase que eu derrubo tudo. Meu marido tá ansioso para comer, gente. Deixa eu lá. Aí tem que tocar violão, tocar parabéns para você. Vamos lá. Já passou essa fase, hoje eu tocar 15 músicas já. Ele tá dizendo que eu preciso dizer que ele já sabe tocar 15 músicas já no violão. Tá? Então eu vou lá dar atenção pro marido que conseguimos desbloquear a última fase, que é entrar no final de semana. Um bom final de semana para vocês. Beijão. Até sexta que vem.